Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre teorias demográficas. Então, vem comigo, me acompanha. Objetivos: compreender os conceitos demográficos relacionados à taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo, ou seja, crescimento populacional ou decréscimo populacional, tá? Entender o que é população absoluta, população relativa e taxa de fecundidade. Meu professora, para de falar nome que eu não quero aprender. Gente, é interessante, vocês vão ver aí no decorrer da aula que é legal. Vamos ver. E aí, você sabe o que são conceitos demográficos? Não tem nada de ruim, que às vezes lê a palavra demo já pensa que tu vai falar coisa do mal. Não, demografia, demográfico está relacionado à população, ok? Então, conceitos demográficos. A demografia é o estudo das populações e suas dinâmicas, analisando taxa de natalidade, que a gente já vai ver o que é, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo, ok? E da taxa de fecundidade. Meu Deus, taxa de natalidade não tem nada a ver com o que você compra no Natal, entendeu? Nós já vamos ver aqui. Vamos lá. Agora é a sua vez, só para esfriar aí tua mente, para você pensar um pouco. Você sabe qual o número populacional do Brasil? Duvido, mas vamos ver, às vezes sabe, né? Vai lá. Qual o número populacional do estado do Paraná? Quantas pessoas temos aqui no Paraná? Qual o número de habitantes da cidade em que você reside, da cidade em que você mora? Eu não tenho como falar o nome de todas as cidades, né? 399 municípios aqui no Paraná. Vou falar o da minha, mas vamos lá. Você vai ter um tempinho para você pensar.
E aí, conseguiram responder essa pergunta? Fizeram lá uma pesquisa, perguntaram pro tio Google. É tia Google, né? Porque a voz que responde é mulher. Mas vamos lá. Sabe qual é o número populacional do Brasil, do estado do Paraná e da cidade em que você reside? Agora vocês vão ver onde eu moro. Vamos lá. O IBGE divulga hoje as estimativas da população residente nos 5.570 municípios brasileiros, com data referência de 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes. É gente, hein? É brasileiro. Povo bonito, povo brasileiro, aí tudo misturado, miscigenação que acontece. E no Paraná, nosso estado, vamos ver. 11.516.840 pessoas, de acordo com estimado em 2020, tá? E na cidade onde eu moro, para quem não sabia, agora vai ficar sabendo, na cidade de Paranaguá, a população estimada, né, 156 mil habitantes. Tá? Eu não sei qual é da sua cidade, não teria como eu colocar de todas, coloquei a da minha, mas procura aí da sua cidade, ok? Taxa de natalidade, como eu falei, taxa de natalidade não tem a ver com a taxa do que você compra no Natal. Já colocaram isso na avaliação para mim, mas fiquei tão brava, tá? Taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo o número de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o nascimento. Representa a relação entre os nascimentos em um ano e o número total da população. Então, é feito um cálculo, tá? Pega lá o número de nascidos, multiplica por 1000, porque é um cálculo de porcentagem, e divide pelo número de habitantes. Aí vai ter a taxa de natalidade, tá? Número de nascimentos. Tem também a taxa de mortalidade, ok? Esse indicador representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Essa taxa é calculada a cada 1000 habitantes e reflete a relação entre o número de mortes anuais e a população total de um determinado lugar. Então, assim como a de natalidade, pega-se o número de óbitos do lugar, multiplica por 1000, porque é um cálculo de porcentagem, e divide pelo número de habitantes. E aí você vai ter a taxa de mortalidade daquele ano. Depois que você tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, você vai fazer um cálculo, tá, de que é o crescimento vegetativo. Você vai fazer uma subtração. Você pega lá o número, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, você vai ver quanto a cidade cresceu ou não em um determinado período. Vamos ver aqui a definição. Por meio da taxa de natalidade e de mortalidade, é possível calcular o crescimento vegetativo. O nome já diz, vegetativo da população, quanto cresceu ou não. Também chamado de crescimento natural. Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Então, é feito esse cálculo, né? Os governos fazem isso para saber quanto a população cresceu. A população não teve teve um declínio. Opa, por quê? Vamos analisar a taxa de mortalidade, quais foram as causas, ok? Agora é sua vez de pensar. Aqui tem um gráfico bem bonitinho, olha lá, de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, taxa de natalidade. Então, aqui, ó, o quanto cresceu ou não, aqui a taxa de mortalidade, tá? E aqui a taxa de natalidade, aqui, ó, é esses índices aqui. Observe a tabela ao lado e escreva se o Brasil teve aumento populacional ou queda de natalidade nas últimas décadas. Então, você vai olhar, ó, 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 e 2020. Durante os anos, o Brasil teve um aumento da natalidade ou teve um declínio? É isso que você vai responder para mim. Você vai ter um tempinho para responder isso.
Então, pessoal, análise de gráfico ela é sempre necessária. Porque quando você for fazer, né, um concurso, um vestibular, o Enem, vai ter muito dessa imagem. Você precisa saber analisar, tá? Então, aqui nós temos as décadas, aqui nós temos o percentual, no caso, se foi subindo, tá? Ou foi decaindo. Então, vamos observar a resposta. Possível resposta, você pode ter respondido diferente, mas é mais ou menos nessa base. Nas últimas décadas, houve um decréscimo, ou seja, uma queda, tá, nas taxas de natalidade do Brasil, pois teve um aumento da utilização de métodos contraceptivos. Ou seja, as mulheres começaram a pensar mais, né, usar mais os métodos contraceptivos para diminuir o número de filhos. As mulheres também saíram para o mercado de trabalho. Quando elas saíram para o mercado de trabalho, elas perceberam assim, poxa, como é que eu vou cuidar de 12 filhos? Não dá. Então, já teve uma diminuição, tá? Com isso, reduziram a quantidade de filhos. Houve também uma melhoria na área da saúde, com vacinas e avanço na medicina. Então, muita gente antes, você percebe, morria de ataque cardíaco, assim, sempre e tal, porque tinha válvula do coração lá, estava entupida. Hoje em dia tem o cateterismo, a pessoa vai, faz lá todo o processo. Antes a medicina não tinha essa oportunidade para todos, hoje tem. E com isso a taxa de mortalidade vai diminuindo, ok? Taxa de fecundidade no Brasil. O que é isso? Fecundidade. A taxa de fecundidade é obtida pela relação entre o número de nascidos vivos e a população feminina em idade reprodutiva, considerando-se nessa condição, segundo o IBGE, representada pelo período reprodutivo entre 15 e 49 anos, tá? Não é para ter filho com 15, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que existem algumas meninas, né, que ganham os bebês com 15, então é feita análise a partir dos 15, ok? No Brasil, essa taxa tem caído nas últimas décadas. Ou seja, essa taxa de fecundidade tem diminuído. As mulheres têm percebido que ter muitos filhos é difícil por causa da escola, tem que comprar os tênis e tem material escolar, tem todo um processo. Então vou diminuir aí o número de filhos. Criar os filhos também está sendo cada vez mais difícil, as mulheres estão pensando e diminuindo a quantidade de filhos, ok? Então aqui, olha, éramos 6, seremos 3. O que isso quer dizer? Em 1960, quantidade de filhos, 1980, 2000 e 2020. Ou seja, está tendo uma queda na taxa de natalidade, de fecundidade. Por quê? Porque as mulheres estão pensando, como eu tenho falado, né, e tem diminuído a questão de filhos. Então, isso aí implica também em alguns setores, né? Porque daí tem mais vagas nas escolas e todo um processo que vai acarretar no decorrer dos anos, tá? Então, aqui em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Isso foi uma análise, não sou eu que inventei, é uma análise. Em 1980, passou 4 crianças. Em 2000, 2 filhos. E em 2020, a média é 1,5 filhos, que eles falam é 2, né? Mas em média 1, ok? Causa da fecundidade no Brasil. Essa queda da taxa de fecundidade é consequência de vários fatores, tais como projetos de educação sexual, tá? Planejamento familiar, ou seja, o casal ali decide quantos filhos nós vamos ter, vamos pensar bem. Utilização de métodos contraceptivos, que antes era proibido em algumas religiões, as mulheres não podiam usar os métodos contraceptivos e hoje é mais aceito. Maior participação da mulher no mercado de trabalho, expansão da urbanização e entre outros fatores que contribuíram para essa queda, tá? Então aqui tem métodos contraceptivos que a gente viu, que é utilizado, né, bastante, o planejamento familiar, mulheres no mercado de trabalho, ou seja, a mulher começou a ingressar aí no mercado de trabalho pensando, bom, não tem como eu ter muitos filhos, que daí não vai ter como administrar minha casa, daí diminuiu a quantidade de filhos. E o processo de urbanização, a crescente cidade, expansão do território, então diminuição das casas, e isso também contribuiu para que tivessem menos filhos, tá? Então agora é sua vez de pensar aí, observe a imagem, aquela que a gente já conversou, a gente já viu.
e escreva sobre a queda da fecundidade no Brasil. Observa, ali tem bastante coisa escrita para que você possa chegar aí à sua resposta. Você vai ter um tempinho para fazer, ok? E aí, então, pessoal, conseguiram responder? Tá fácil, porque a imagem, ela já tá dando muita informação, né? Ali, ó, 1960, a quantidade de filhos, 1980, a quantidade de filhos, 2000 e 2020. Então, você consegue responder observando a imagem. Então, vamos ver aqui uma possível resposta. Você pode ter feito diferente, tá? Essa queda da taxa de fecundidade é consequência de vários fatores, como projetos em educação sexual, planejamento familiar, utilização de métodos contraceptivos, maior participação da mulher no mercado de trabalho e expansão da urbanização, entre outros fatores. Então, essa queda da fecundidade, ela aconteceu por quê? Principalmente porque a mulher saiu para trabalhar. Quando ela saiu para trabalhar, ela percebeu que lá, igual a avó, a bisavó dela, ela não podia ter 12, 13 filhos, que era difícil de administrar uma casa. Então, o que ela fez? Diminuiu essa quantidade de filhos. E com o tempo, essa diminuição vem acontecendo, tá? Não porque estamos sendo obrigadas, nem nada disso, mas é porque é para melhoria da qualidade de vida das próprias crianças, ok? Por isso aí tem acontecido uma queda na taxa de fecundidade. Então, nessa aula, estudamos sobre o conceito da taxa de natalidade, que não tem nada a ver com a taxa de compra do Natal, tá? Tem a ver com a quantidade de nascimentos, taxa de mortalidade, ou seja, índice de óbitos, ok? Crescimento vegetativo,
que é o crescimento vegetativo? Quanto em média a população cresceu, e a taxa de fecundidade, que tem a ver com o número de bebês que têm nascidos e a idade reprodutiva das mulheres, e a partir desses conceitos podemos entender sobre características da população e crescimento populacional. Então, espero que vocês tenham entendido e até mais!